Olá, pessoal do terceiro ano, espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando de você e todos aqueles que estão ao seu redor, de modo particular dos familiares, companheiros e companheiras. Lembrando para você que está no terceiro ano que nós estamos tocando o nosso ano letivo. E por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que é importante que você continue fazendo as atividades na plataforma, continue assistindo às aulas, todas elas até o fim, para que você tenha garantido o término do ano letivo. E assim você tenha também o seu certificado do ensino médio, para que você então possa galgar a educação no sentido do Enem e vestibular e para ir para uma universidade ou faculdade, como você acha por bem e de melhor e conforme o curso que você está escolhendo. Então, convide seus amigos, amigas a continuar persistindo aqui na plataforma. Como eu já disse em vídeos anteriores, nós tínhamos as nossas aulas presenciais 3 horas e 15 minutos por dia de aula. Se você conseguir pelo menos aí ficar 1 hora por dia na plataforma, se você está trabalhando nesse momento ou talvez não está tendo muito tempo para assistir às aulas, procure um tempo, 1 horinha por dia, assista às aulas e assista cada disciplina que você vai conseguir fazer as atividades, ok? Mas vamos então, aula de Sociologia, aula número 10, com vocês. E lembrando que todo esse conteúdo de Sociologia que nós estamos passando, são conteúdos que podem ajudar você, que vai prestar o vestibular, vai prestar também o Enem, ok? Aula de Sociologia, número 10, nosso tema de hoje, continuando aquela visão que a gente tem feito a respeito das cidades, hoje eu gostaria de tentar mostrar para vocês, através desse PowerPointer que eu estou apresentando, e de um texto que vai acompanhar logo aqui embaixo. Então você vai assistindo a aula, depois você vai ter mais tranquilidade em fazer leitura e entender o texto. Administração das cidades, globalização e mercado. Isso mesmo. Nós temos que entender que à medida que a gente vai organizando o modo como a gente vai fazendo a gestão, a administração da cidade, ela tem a ver também com a situação que a gente vive. E uma situação que a gente hoje vai ser pontual e mostrar para vocês é a cidade administrada e do ponto de vista da globalização e do mercado. No primeiro momento, vamos lá. O desenvolvimento da globalização no final do século XX também influenciou no processo de reestruturação urbana. Olha só, o que acontece com a globalização vai fazer que a gente tenha uma ideia diferente de cidade, uma reestruturação, a própria arquitetura, e pensando na arquitetura, o próprio modo de se organizar socialmente das pessoas vai mudar a partir da globalização. E o que é globalização? Globalização é nada menos, nada mais, de você pensar as coisas sempre de modo global. O mercado de modo global, a educação de modo global, pensar a saúde de modo global, ou seja, como se o planeta fosse uma grande aldeia. O grande perigo é que a gente pode perder com isso a particularidade de cada nação, a particularidade de cada grupo social em determinado local do planeta que está. Mas isso é globalização, e essa globalização traz uma reestruturação, uma reestruturação urbana, ok? Uma outra questão é a prevalência de uma ideologia neoliberal no cenário internacional imprimiu às cidades uma nova dinâmica de urbanização. Olha, apareceu agora uma questão interessante aqui, a ideia do neoliberalismo. E a ideia neoliberal a gente tem que entender que ela muda também o modo de urbanização. E o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma ideia de que nós devemos ter o mínimo possível, vamos de novo, neoliberalismo, ter o mínimo possível de coisas públicas e o máximo possível de privatização. E o que é a privatização? Que aquilo que se tem gere lucro, gere condição financeira para aqueles que têm a empresa.
Isso é neoliberalismo. Então vamos entender, esse neoliberalismo com a globalização traz uma nova estrutura de cidade, ok? E ainda continuando, que se apoia em grande parte na privatização do espaço público. Olha só, essa ideia de globalização e neoliberalismo trouxe para as cidades cada vez mais a ideia de que os espaços públicos devem ser privatizados, deve ser mecanismo de lucro. Isso a gente vai ver mais à frente no nosso slide. Vamos para frente. Ainda vamos perceber uma ampliação das técnicas de planejamento estratégico de empresas privadas no espaço público das cidades. O neoliberalismo, que prega a ideia do mínimo possível do Estado, o mínimo possível das condições públicas, ele quer trazer para esses espaços urbanos a ideia técnica de que esses espaços são uma grande empresa. E isso vai levar duas consequências que nós queremos apresentar para vocês. A primeira, a cidade é uma mercadoria. Olha só, a globalização e o mercado vê a cidade como uma mercadoria. E sendo mercadoria, ela tem que ser vendida e ela tem que dar lucro, beleza? A ser vendida, olha lá como eu disse, em um mercado constituído de todas as demais cidades. Então, cidades turísticas são vendidas para as outras cidades, e vendidas aqui no sentido não é que vai se vender toda uma cidade, mas se vende os espaços da cidade como pontos turísticos somente, ok? 2. A cidade é uma empresa, uma unidade de gestão de negócios. E assim também, a segunda característica que nós vamos ter, a cidade como ideia de empresa. Então, voltando aqui, essa ideia do espaço público cada vez menor, pensado do ponto de vista do planejamento estratégico, traz duas coisas. A ideia da cidade como uma mercadoria e a ideia da cidade como uma empresa. Ok? Vamos à frente. Lembrando que tudo isso você vai ver no texto que eu estou oferecendo em PDF, que eu tirei do nosso livro, né, Sociologia em Movimento, dos autores Afrânio Silva e outros, e parte do capítulo 13 desse livro, que nós estamos tratando nas últimas aulas a respeito da questão urbanização das cidades. E hoje nós estamos vendo aqui as cidades como sendo administradas no sentido da mercadoria e no sentido da globalização. Aí eu trouxe aqui, para a gente voltar à ideia anterior, duas ou algumas imagens que eu quero explicar para vocês essa ideia das cidades enquanto situação de espaços públicos cada vez mais privatizados. Veja bem, o mercado público de Florianópolis, que todos nós conhecemos, ele era mercado público. Mas se a gente for hoje no mercado que era público, cada vez mais ele está se tornando privado. As empresas vão tomando conta e tudo aquilo que você quer usar naquilo que era público, você tem que pagar. Deve perceber isso? Isso é privatização. Aquilo que é público se torna questão financeira, questão empresarial, e você tem que pagar para usar. Desde o banheiro, se você for no mercado público de Florianópolis hoje, você tem que pagar para usar os sanitários lá do mercado público. Um espaço que era simplesmente público de passagem de todo mundo, onde hoje se colocou esse telhado retrátil, se coloca as mesas e os bares vendem o espaço para você sentar lá, para você comer alguma coisa, para você tomar uma cerveja, para você tomar um suco, para você fazer uma refeição. A nossa questão aqui não é criar o aspecto de avaliar se isso é certo ou errado. Eu quero que você perceba que a globalização e a ideia do neoliberalismo traz uma mudança para as cidades, tanto do aspecto arquitetônico quanto do aspecto social. Então, mercado público, aquilo que era público, dentro da ideia do neoliberalismo, que é a privatização, tudo que era público vai se tornando questão de ganhar dinheiro. Aqui é uma outra imagem que é das praias do norte, do nordeste do Brasil, desculpe, que é do norte, claro, do Brasil, mas do nordeste. Olha lá, as faixas de areias cada vez mais se tornam faixas privadas das empresas que vão montando os seus restaurantes na própria faixa de areia.
Tá vendo só? A praia, que é algo público, vai se tornando privatizado, vai se tornando mecanismo de ganho financeiro. Ok? Vamos à frente. Nasce dois modelos de cidades, então, a partir disso que eu expliquei até agora. O primeiro modelo é esse, dentro da lógica do mercado, tá? Para distribuição dos recursos urbanos. Por exemplo, serviços públicos, como iluminação, esgotos, equipamentos urbanos, como parque, estádios de futebol, hospitais, escolas. Tudo isso se torna questão de mercado. Essa é uma visão. Essa visão de cidade dentro da lógica dos mercados é a lógica do neoliberalismo, é a lógica da globalização. É um tipo de modelo de cidade. Esse modelo de cidade que tem a ideia de tudo se torna mercadoria, como os serviços públicos, a iluminação, o esgoto, equipamentos urbanos, os parques, né? Os parques, os estádios de futebol, os hospitais, a escola. Esse é o modelo da cidade enquanto espaço de mercado. Mas existe uma defesa de outra ideia, um outro modelo de cidade, que é a valorização da política ou do público. É tentar fazer entender que a cidade é um espaço público como meio de democratização da cidade e resolução dos conflitos sociais que acontecem nela. Por exemplo, com mediações tomadas conjunto com conselhos municipais, por meio de plebiscitos, fiscalização eficiente dos vereadores. Esse é um outro modelo de cidade. A cidade ainda quanto espaço público, que é a cidade que deve ser gestada ou deve ser administrada dentro do princípio de servir cada vez mais os cidadãos como espaço público, diferente do modelo anterior. Ok? E um pouco mais à frente ainda aqui, dentro dessa ideia mercadológica ainda da cidade, a gente vai ter essa dicotomia que até dentro da nossa própria cidade de Palhoça a gente tem, que é o famoso centro e a periferia. Olha lá, no centro a gente tem as lojas, o mercado e os serviços. E na periferia temos locais onde vivem os mais empobrecidos, ok? E muitas vezes promovida pela especulação imobiliária. Então tá vendo só? A lógica neoliberal, ela cria dentro da própria cidade os espaços para dizer, esse espaço tem mais valor e esse espaço tem menos valor. Isso cria a ideia do centro e da periferia, né? Ok? É isso que nós tínhamos um pouco para comentar a respeito das grandes cidades para vocês. E eu gostaria de deixar nesta aula também, além dessa questão que a gente viu, que é a questão da administração das cidades, dentro da ideia globalização e da ideia neoliberal, essa frase que eu achei bacana e que também algumas pessoas têm me dito que é importante deixar para os alunos algumas frases. E a frase é essa, para você do terceiro ano, a sorte é apelido. Sorte é apelido. O verdadeiro nome do sucesso chama-se dedicação. Dedique-se 1 hora por dia para os seus estudos, das suas disciplinas do ensino médio, que isso vai garantir para você, mais tarde, um futuro de universidade, um futuro do sucesso. Ok? Então não esqueça, sorte é apelido do sucesso. O verdadeiro sentido do sucesso se dá pela dedicação. Até mais!